Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Glória e louvor. Os ramos. Glória e louvor. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor. Glória e louvor. Glória e louvor. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro nele nenhum homem, nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele o interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que os acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado.
e a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância, olhando estas coisas.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Façamos um minuto de profundo silêncio, sentados. Peçamos ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, com estas celebrações de hoje, domingo de Ramos, nós preparamos a intensa maratona espiritual, externa e interna, um movimento que nos põe nesta caminhada mirando o horizonte da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Se a gente viver esses dias e não tivermos a Páscoa, a ressurreição do Senhor, a vida nova que Ele experimenta e que nos oferece, tudo perde o sentido e se esvazia. Como estas folhas de palmeira que você tem à mão. Descola esta folha da árvore, você pode tratá-la com todo zelo, mas ela perecerá mais rápido do que se tiver grudada na palmeira. Esta folha simboliza exatamente nossa vida unida a Cristo. Ele, o tronco da árvore da vida, e nós os ramos desta árvore. Se separamos dele, secamos, viramos pó. Aqueles ramos que sobraram lá na entrada, e esses que são usados para ornamentar a igreja, são guardados, secados, e são esses ramos queimados, e o pó deles usado para as cinzas da quarta-feira de cinzas. O ramo que você leva para casa é para te ajudar a rezar e passar essa semana contemplando um processo de morte que vai acontecendo nele. Separado da palmeira, vai murchar, secar. E quanto mais seco, você olhe para a sua vida espiritual e vá pedindo ao Senhor: não permita que nada me separe do Senhor. Mantenha-me unido ao Senhor. Dá-me, Senhor, a vida que só no Senhor eu posso encontrar. Assim, a gente consegue avançar no mistério da Páscoa a partir de um símbolo tão simples e tão delicado. Uma experiência de contemplação, o olhar, o ouvido, a língua, o joelho, todo o nosso ser, nosso corpo é convidado a ser envolvido nesta semana. Pegue comigo a primeira leitura do profeta Isaías, na página 14, número 7. O Senhor Deus deu-me Língua adestrada. Deu-me Língua adestrada. língua adestrada, para que eu possa dizer palavras de conforto à pessoa abatida. A língua minha e sua é adestrada. No primeiro evangelho, aquele lá da porta da igreja que nós proclamamos, da entrada de Jesus em Jerusalém, ele monta num jumentinho que nunca fora montado. Um jumentinho que é adestrado pela autoridade espiritual de Jesus. Não é homem que amansa, é Deus que estabelece sua autoridade montando sobre aquele jumento. Assim também a gente precisa pedir que a autoridade de Cristo possa montar sobre a nossa língua, adestrá-la.
talvez demore mais que uma semana. E o sinal de que a minha língua e a sua língua é língua adestrada é se nós somos capazes de dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Você sabe o que dizem as pessoas com quem você conversa no abatimento delas? Que palavras de conforto elas experimentam de você, de nós? Continua o texto assim. Vamos lá. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido. Excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. É aquele exercício da ativação do corpo. Geralmente a gente acorda, o movimento da gente quando desperta é espreguiçar, coçar os olhos, não é? Dar uma ajeitada na cara para despertar. O Senhor desperta a mim e a você cada manhã, fazendo isso aqui, excitando o ouvido. Pensa. Domesticar a língua e domesticar o ouvido. Para prestar atenção como um discípulo. Às vezes, nós vivemos anos e anos na igreja e não aprendemos a deixar nossa língua ser adestrada e nosso ouvido ser excitado pela palavra. O Evangelho da Paixão do Senhor, na página 16, abre lá comigo. Desculpe, página 17, passe uma página. O relato da paixão do Senhor. Por várias vezes, o relato da paixão de Lucas fala da participação da multidão que manifesta sua rejeição a Jesus pela gritaria, não é? A gente diz, a voz do povo é a voz de Deus. Aqui não é não. Aqui a gritaria do povo é o oposto da voz de Deus. Como a gritaria ou a fala do povo ou a fala mansa das autoridades. Pilatos e Herodes, que eram inimigos, mas na hora de lavar as mãos e não se comprometerem com Jesus, que era puro e justo, eles lavam as mãos e ficam os dois amiguinhos, pois eram inimigos, mas para se livrarem das acusações de Jesus, fazem alianças. O evangelista Lucas é por excelência o evangelho da misericórdia. Falam que Lucas era médico e Lucas olha para Jesus a partir dos doentes, dos machucados e dos feridos do mundo. E seguramente Lucas tinha um descontentamento enorme com o ambiente da religião e da fé, que, tendo a palavra de Deus para adestrar a língua, tendo o próprio Deus para excitar o ouvido para educar a gente, impressiona Lucas como a gente do ambiente da fé e da religião judaica não se abria a Jesus e rejeitava Jesus. Se você lê o Evangelho de Lucas todo, é impressionante como os personagens que experimentam a misericórdia se abrem ao movimento de Deus que se dá em misericórdia através de Jesus, são os fora do quadrado da religião, os fora do ambiente engessado do judaísmo, da tradição religiosa,
dos costumes, das práticas exigidas pela lei e pela tradição judaica. Quero convidar vocês a uma contemplação de dois considerados pela tradição bíblica de Israel, dois que jamais o judaísmo aceitaria como possíveis de participar das bênçãos de Deus. O homem e a mulher bom no judaísmo era aquele que era alcançado pelas bênçãos de Deus. Mas o judaísmo engessava, dizendo que para ser bom é preciso ser pertencente a uma raça eleita, escolhida por Deus. Precisava ser filho de pai e mãe hebreus. E Jesus prega o evangelho por 3 anos, e quanto mais ele prega o evangelho, mais o ambiente do judaísmo vai se fechando a Jesus e empurrando Jesus para o escárnio da morte na cruz. Mas, na medida que os judeus vão expulsando Jesus da vida deles, os pagãos vão se abrindo a Jesus. Vem comigo, tome lá, página 17, no versículo 38, encontramos aí? Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Era um deboche, era um escárnio. Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo, brada a igreja: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Um malfeitor fica do lado dos judeus no deboche, no escárnio com Jesus. Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Versículo 40. Mas o outro malfeitor, que também estava pregado na cruz, o repreendeu dizendo, vão? Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Olhe só a diferença da reza. O primeiro se dirige a Cristo debochando: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, versículo 41 diz assim: para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. Como é que você reza quando você passa pelas provações suas? Como é que quando você se sente também crucificado, passando pelas grandes dificuldades da sua vida, como é que você reza? Você fica escarnecendo de Deus, como o primeiro malfeitor, ou você olha para Deus e olha para você e diz assim, eu mereço, Jesus sofreu, ele não merece, mas eu mereço. Como é que você reza nas horas das suas dificuldades? Você entra na esfera do deboche, do escárnio também, e começa a pensar que a religião só presta se Deus estiver por conta de você para salvar-se a si mesmo e a nós? E ainda o malfeitor, depois de corrigir o irmão, Jesus pregado na cruz, um à direita, à esquerda e outro à direita. Um corrige o outro. No pior sofrimento ele corrige o irmão, também malfeitor junto com ele, e confessa que é malfeitor, e se diz merecedor, e confessa que Jesus é aquele que não fez nada de mal. Versículo 42, e acrescentou, bradem: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Assim deveria ser a oração piedosa de quem tem a língua adestrada e o ouvido excitado.
os estudiosos de Bíblia, todos eles fazem grandes reflexões do porquê é que Jesus, tendo vivido 3 anos intensamente, pregando o Evangelho junto com um grupo que ele formou de discípulos e apóstolos, predominantemente do ambiente judeu, porque os 2 últimos a alcançarem a graça da salvação são exatamente pagãos. O primeiro é um malfeitor. O último, antes de Jesus morrer, a receber a palavra da salvação, é aquele que se dirige a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. E Jesus lhe respondeu: juntos, em verdade, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não mandou esse camarada descer da cruz, ir para a igreja, pagar o dízimo, dar a oferta, entrar num curso e fazer 8, 10 cursos. Falou: não, rapaz, não vou me lembrar de você não, você vai comigo. Uma vez eu escutei uma pregação de um pastor protestante, que depois ele até se perdeu, mas era um grande pregador. Ele dizia que o primeiro a inaugurar o paraíso celeste, que Adão feriu de pecado, foi um malfeitor que dirigiu a Jesus uma prece confiante: lembra-te de mim no teu reinado. É o que Jesus ensinou os apóstolos. Jesus tentou adestrar a língua dos apóstolos, para quando rezar, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Uma língua adestrada é uma língua que diz: o reinado é seu, a vontade é sua, seja feita como tu queres. Uma língua adestrada e um ouvido excitado é uma língua e um ouvido que não tem medo de perder a liberdade, mas ao contrário, alcança a plena liberdade dizendo: lembra-te de mim. Vamos lá? Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito. A cortina que rasga significa que aquela religião dos mistérios escondidos, atrás do Santo dos Santos no santuário de Jerusalém, a parte mais sagrada que só o sumo sacerdote entrava, uma única vez no ano, no dia da celebração do perdão, do Yom Kippur, ele entrava atrás daquela cortina e oferecia incenso. Era a parte mais sagrada do santuário, que ninguém punha o pé lá dentro, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Era o lugar onde Deus descia a partir da fumaça do incenso que o sumo sacerdote oferecia. Essa fumaça subia, Deus descia para escutar os pedidos do povo. O véu do santuário rasgou-se, significa que agora Deus não fala somente com o povo de Israel. A comunicação de Deus é abrir as janelas, abrir as cortinas. A partir de agora não há homem e mulher fora do alcance do olhar misericordioso de Deus. Não é bonito? Dê uma salva de palmas para ele, minha gente. Brada, minha gente. Brada, minha gente. Acabou. Religião de privilegiados, de prestigiosos homens,
de castas acabou. Agora a salvação é para todos e para salvar tudo. Um malfeitor, um condenado e pregado na cruz, e assim termina Jesus. Deu um forte grito, versículo 46, e Jesus deu um forte grito. Brada? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, Expirou. então, a última obra de Jesus, segundo o evangelista Lucas, foi oferecer a salvação ao que estava junto com ele, condenado e pregado na cruz ao lado dele. A forma com que Jesus morreu, a forma com que Jesus sofreu, a maneira mansa, humilde, piedosa com que Jesus entregou sua vida, ele que não fez nenhum mal, que tinha inclusive um coleguinha de perjúrio pregado na cruz junto dele, que injuriava dele dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. A forma com que Jesus morreu causou um impacto no homem das forças armadas do Império Romano. Vamos lá? A forma com que Jesus sofreu converteu um malfeitor, um bandido, mas a forma com que Jesus expirou, entregando seu espírito nas mãos de Deus, também converteu um homem das armas. Versículo 47. O oficial do exército romano, leia. Viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: Brada. de fato, este homem era justo. Pronto. Aqui para um oficial, um homem das armas e da lei do Império Romano, oficial do exército, aqui ele experimenta um sensus de justiça que ele não conhecia até então. Aquela grande revolução cultural que o Império Romano fez, herdando da Grécia a filosofia e organizando o senso da justiça e do direito da República Romana, aqui abre naquele homem das armas e da lei, abre uma compreensão nova. Ele confessa: de verdade, justiça é isso aqui. Homem justo é quem não faz o mal, passa por isso aqui e em momento algum tira proveito para perder a paciência, para ser violento, para usar de armas, matar os outros do jeito que nós das armas do Império Romano matamos, violentamos e agredimos todo mundo, do jeito que todo mundo que mexe com guerra violenta. Hoje eu escutei um analista estudioso desse problema dos conflitos, das relações internacionais, e ele diz que numa guerra, a primeira vítima da guerra é a verdade. Numa guerra, a primeira vítima é a verdade, porque a versão das partes que guerreiam é sempre manipulada. A gente nunca tem compreensão de tudo. E é verdade, não é? A primeira vítima é sempre a verdade. O oficial descobre aqui a verdade. A justiça, conforme Bento descreve, a justiça que brota da cruz de Cristo, ela é infinitamente superior a toda e qualquer ciência jurídica, por mais necessária e importante que a ciência jurídica seja. Porque a justiça da cruz alcança um malfeitor que é vítima dos próprios pecados e de uma sociedade que o elimina pela violência, duplamente eliminado, primeiro pelos próprios atos de erro
e segundo, por uma sociedade que elimina-o, uma justiça que elimina, e depois o próprio homem que oficializa a aplicação da força, da arma e da justiça do Império Romano, também a ele se abre o horizonte da salvação de Deus. Assim, o véu do templo se rasga, e Jesus, que a gente vai ver na Sexta-feira Santa, depois de morto, contado por João o Evangelista, tem o seu lado traspassado, derrama sangue e água, e aí um rio de água viva de salvação se abre para todos os homens e mulheres da terra. Assim, irmãs e irmãos, com a língua adestrada, como um bandido pregado na cruz que se converteu lá na cruz, com o ouvido excitado para escutar Jesus como um discípulo, o oficial nunca tinha escutado um comando que tivesse uma força como esta, o comando que Jesus dá para o próprio Espírito ser posto nas mãos confiantes do Pai. Em tuas mãos entrego. Irmã, irmão, reze assim esta Semana Santa. Se você é alguém das forças, das armas, da justiça, da retidão, das coisas certas, se você é alguém que acha que representa as coisas bem encaminhadas, não fique em você, saia de você mesma, de você mesmo e reze assim: é Ele o justo. Ou se você se encontra numa situação de pecado, de autocondenação, de consciência que se culpa e se mutila, se passa permanentemente por traumas e sentimentos de inferioridade e de condenado e de preparado para ser isso mesmo, um condenado, sai dessa também. Rompa com essa fatalidade que te põe para ser um condenado. Lá do alto da sua cruz, pregado como Jesus, dirija o seu ouvido de discípulo, sua língua adestrada, e reze a Ele: Senhor, lembra-te de mim no teu reinado. Amém? Amém. Amém. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra. É isso. Vamos fazer uma oração diante da cruz. Se puder ajoelhar-se, eu queria te convidar a rezar agora. Pegue o seu livrinho. Os ministros desçam, vamos ajoelhar também, vamos lá? Pegue o seu livrinho, na página 15, número 9. Vamos fazer esta oração que Paulo faz. Bem devagar, contemplando e experimentando cada palavra desta carta aos Filipenses, rezemos juntos. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu,
na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esvaziou-se a si mesmo. Põe a mão no seu coração e peça a Jesus para ajudar você a esvaziar-se de si mesma, de si mesmo. Como Ele mesmo, Jesus, esvaziou-se de sua condição divina, o oficial esvaziou-se de sua condição de homem das armas e da violência, o malfeitor se esvaziou de seus malfeitos e confessou Jesus. Esvazie-se de si mesma, de si mesmo. Humilhou-se a si mesmo, se fez obediente. Peça a Jesus que eduque você no caminho da humildade, ainda que essa humildade passe e leve você a passar por humilhação. Peça de Jesus a graça da obediência, para arrancar de você tudo que torna você uma pessoa de ouvido e de língua desobediente. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra. Põe a mão no coração, com a língua adestrada, com o ouvido excitado, com os joelhos dobrados. Proclame também a sua língua, mansa e adestrada, como o jumentinho que carregou Jesus. Proclame Jesus Cristo, o Senhor da sua vida, da sua casa, do seu corpo, das suas emoções, dos seus afetos, da sua razão, dos seus desejos, das suas necessidades. Proclame Jesus Senhor. Vá rezando e proclamando Jesus. Para te adorar foi que eu nasci, para exaltar a ti, Senhor. Vamos cantar, adorar e proclamar Jesus Senhor. Para te adorar foi que eu nasci, para exaltar a ti, Senhor. Para te adorar foi que eu nasci, para exaltar a ti, Senhor. A minha alma tem sede de ti. O meu espírito anseia por ti, para te adorar. Vamos cantar. Foi que eu nasci, para exaltar, a ti, Senhor.
A igreja canta para te te adorar. adorar. Foi que eu nasci para exaltar a ti. A minha alma tem sede, Minha alma tem sede de ti. meu espírito necessita. O meu espírito necessita De ti. Eleve a sua mão para a cruz e canta para te adorar. pra te Pra te adorar. Foi que eu nasci. Canta. Pra exaltar a ti. Vocês, a igreja, para te adorar. te adorar. Brada, igreja. Foi que eu nasci Pra exaltar a ti, Senhor. Reze comigo, Senhor Jesus. Excita meu ouvido, adestra minha língua, perdoa toda palavra Perdoa toda palavra agressiva e violenta agressiva e violenta que a minha língua profere. que a minha língua profere. Adestra minha língua, Adestra minha língua. adestra meu coração, Adestra meu coração. meu temperamento, Meu temperamento. meus sentimentos, Meus sentimentos. meus pensamentos. Meus pensamentos. Adestra-me, Adestra. faz-me, Senhor, Faz-me, Senhor, manso, manso, humilde, humilde, obediente, obediente, com os joelhos dobrados. com os joelhos dobrados. Minha língua confessa: Minha língua professa. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Para a Senhor. glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Pra te adorar de pé, foi que eu nasci para exaltar. pra exaltar a ti, Senhor. Para te adorar, adorar. foi que eu Foi que nasci eu nasci pra exaltar a ti, Senhor.